Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar, já deixe seu like, compartilhe o vídeo e assine o canal. Lula sanciona orçamento com veto à nova identificação de recursos. Lei orçamentária foi aprovada em dezembro, após PEC da transição. Quase um mês após a aprovação pelo Congresso, o Orçamento Geral da União de 2023 foi sancionado hoje, 17. pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União. O texto teve apenas um veto a um artigo que criaria uma nova identificação orçamentária para os R$ 145 bilhões fora do teto autorizados pela Emenda Constitucional da Transição. Segundo o texto de justificativa, o veto foi pedido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. A pasta argumentou que a criação de uma identificação separada aumentaria a rigidez e a ineficiência do orçamento. Aprovado pelo Congresso em 22 de dezembro, no último dia do ano legislativo, o orçamento de 2023 só foi votado após o acordo que permitiu a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que autorizou o gasto de até R$ 145 bilhões além do teto, mais investimentos de R$ 23 bilhões caso haja excesso de receitas. O orçamento estabelece uma previsão de déficit primário, resultado negativo nas contas do governo sem os juros da dívida pública, de R$ 231,5 bilhões para o governo central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote que pretende aumentar a arrecadação e revisar gastos para melhorar as contas públicas e diminuir o déficit para cerca de R$ 100 bilhões. Emendas de relator, conforme o acordo entre o governo e o Congresso. O orçamento de 2023 redistribuiu os R$ 19,4 bilhões das emendas de relator, consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Pelo texto aprovado, o relator geral poderá destinar até R$ 9,85 bilhões, 50,44% do total, em emendas vinculadas a políticas públicas. Os R$ 9,55 bilhões restantes reforçaram as emendas individuais impositivas. O orçamento estabelece uma previsão de déficit primário, resultado negativo nas contas do governo sem os juros da dívida pública, de R$ 231,5 bilhões para o governo central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote que pretende aumentar a arrecadação e revisar gastos para melhorar as contas públicas e diminuir o déficit para cerca de R$ 100 bilhões. Emendas de relator, conforme o acordo entre o governo e o Congresso. O orçamento de 2023 redistribuiu os R$ 19,4 bilhões das emendas de relator, consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Pelo texto aprovado, o relator geral poderá destinar até R$ 9,85 bilhões, 50,44% do total, em emendas vinculadas a políticas públicas. Os R$ 9,55 bilhões restantes reforçaram as emendas individuais impositivas. O orçamento não menciona o valor do salário mínimo, que precisa ser definido por lei específica. O relator da proposta no Congresso, senador Marcelo Castro, MDBP, destinou R$ 6,8 bilhões que bancariam o salário mínimo de R$ 1.320. No entanto, por causa da concessão extra de aposentadorias e pensões pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, no segundo semestre do ano passado, os recursos já estão consumidos. Por enquanto, continua valendo o salário mínimo de R$ 1.302, definido por medida provisória em dezembro pelo governo anterior. Deixe o like, compartilhe o vídeo, assine o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.